Você começou a evoluir, começou a ir atrás das coisas que você gosta, começou a mudar totalmente a sua opinião sobre diversas coisas e assuntos que você tinha. Talvez você parou de comer carne, talvez você mudou totalmente a sua forma de ser e agir, você trocou de profissão e o seu cenário externo continua o mesmo. Você tem as mesmas pessoas ao seu redor, talvez você esteja em um relacionamento e essa pessoa tá ali super incomodada e você também tá se incomodando com ela, tá tentando modificar os comportamentos dela, você julga a forma como ela é, sendo que algum tempo atrás você fazia exatamente a mesma coisa e você não consegue compreender por que essa pessoa não tá vendo as coisas que você já tá vendo. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E se você tá passando por esse processo do despertar e tá sentindo que muita coisa tá sendo mudada em você e que os outros não estão acompanhando, então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender como você pode passar por esse momento, né, sem sofrimento, tentando compreender, né, toda essa situação que está acontecendo na sua vida. Depois de algum tempo, talvez 1 ano e meio no meu relacionamento, meu namorado me conheceu, eu era coordenadora de logística, eu coordenava mais de 70 motoristas numa transportadora do meu pai. E hoje, depois de quase 2 anos de relacionamento, eu sou terapeuta holística, né? Eu atendo como Theta Healer, reikiana e eu não trabalho mais dentro de um mundo corporativo, assim, né? E eu trabalho online, não como carne e sou totalmente voltada para meditação. Antigamente, eu sofria de transtorno de ansiedade, compulsão alimentar e essa era a pessoa que eu era há 2 anos atrás. E eu mudei tanto, mas tanto, depois que eu comecei a entrar nesse caminho da espiritualidade. Só que eu tive um grande problema na minha vida durante esse período de transformação e que ainda é transformador para mim, que é as pessoas ao meu redor. Perceber que o meu namorado, ele não pensava mais como eu, porque quando a gente se conheceu, o que fez a gente estar junto era justamente a nossa compatibilidade em interesses, né, em coisas que a gente gostava de fazer junto. E de repente eu não queria mais ir pra balada, eu não queria mais fazer certas coisas. Eu reduzi muito a quantidade de bebida alcoólica que eu bebo e tudo isso começou a gerar muitos problemas dentro do nosso relacionamento. E o que eu quero dizer pra você é a primeira coisa é para que você entenda que isso é super comum e é super normal. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Não tente mudar aquela pessoa. Eu acho que eu perdi alguns bons meses tentando mudar o meu namorado, tentando fazer ele entender a física quântica, a lei da vibração, né? Eu dizia pra ele parar de falar certas coisas e só piorava a situação, a gente ia brigando cada vez mais. E quando eu simplesmente comecei a integrar tudo isso que eu estava vivendo e realmente viver aquilo que eu falava, e quando ele começou a perceber os resultados, perceber que eu acordava 5 da manhã, 5 e meia da manhã para meditar, porque isso era importante para que eu pudesse ter controle, né, na forma como eu comia, na forma como eu vivia a minha rotina e todos os hábitos que eu tinha ao longo do meu dia para que eu pudesse, né, me sentir bem, atender bem. É incrível, mas ele passou a não questionar mais certas coisas que eu falava. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que talvez o outro, o fato dele estar ali questionando coisas pra ti, pode ser porque você ainda não tem integrado aquilo que você tá falando pro outro mudar, porque você ainda não aceitou isso dentro de você. Esse é o primeiro ponto que você tem que olhar. Uma segunda coisa é que você não precisa deixar de se relacionar com certas pessoas que são importantes na sua vida porque essa pessoa ainda não mudou. E aqui tem 2 percepções. A primeira é, se você parou de comer carne e aquela pessoa não parou, tudo bem.
Eu cozinho até hoje carne pro meu namorado, eu vou em churrascos da minha família e eles fazem outras coisas para eu comer. E eu não tenho problema com isso. Se por acaso eles não fizeram, eu como aquilo que eu puder comer que tá na mesa. Né? Então, você não tem que deixar de se relacionar, isso é super importante você entender. Porém, de uma outra forma, se você perceber que certas pessoas são muito negativas, que eu falo, é no sentido de baixa vibração, elas reclamam muito, elas não simbolizam mais e não têm certos hábitos. E aqui esses hábitos que eu falo são realmente de reclamar, de talvez ter uma vida que gosta muito de sair, você não tá mais nesse sentido, gostam muito de beber, gostam muito de certas coisas que você percebe que se você entrar nesse mundo, você vai talvez voltar para aquele emaranhado, né, psíquico que você tava. Nesse ponto, talvez você precise se afastar dessas pessoas e buscar pessoas que estão junto com você nesse processo. Mas o que eu quero que você perceba? Qual é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo? É que você entenda que você não precisa deixar de se relacionar com pessoas só porque essas pessoas não estão evoluindo da mesma forma que você. Existem diversos caminhos para a gente evoluir. Muitas pessoas vão evoluir através do esporte, muitas pessoas vão evoluir através das suas profissões, passando por dificuldades. E isso não quer dizer que elas são menos evoluídas só porque elas não estão estudando a espiritualidade. Cada um se conecta de uma forma com a evolução. E se você começar a sentir isso, olhar para aquela pessoa sem julgamento, entendendo que talvez a forma de ela encontrar a evolução dela é diferente da sua, vocês vão conseguir se relacionar e vocês vão conseguir encontrar, né, a autocura dentro do relacionamento de vocês, usando apenas a questão dos espelhos, né? Se você sabe essa lei dos espelhos, em que o outro vai trazer aquilo que eu preciso olhar, né? Se eu consigo identificar isso dentro do meu relacionamento, trabalhando essas questões sem julgar o outro, com certeza você pode continuar com essa pessoa e continuar com esses amigos, né, que talvez tragam de alguma forma coisas boas para sua vida. Não se afaste de pessoas que fazem bem para você, né? Procure se afastar de pessoas que você percebe que não estão compatíveis vibracionalmente com você, que talvez não falem e não queiram os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Mas o que eu posso dizer é que eu já tô há mais de quase 2 anos no meu relacionamento. Eu mudei muito, mas o meu namorado, ele mudou comigo. Ele mudou do jeito dele. Ele não entrou na espiritualidade, mas ele tá no processo de despertar dele junto comigo. E a gente tá conseguindo trabalhar cada um os seus problemas, identificando com muita consciência e muita maturidade. E é isso que importa, é eu entender o outro, entender como ele é, entender as suas dificuldades, não entrar na vitimização, sabendo que cada um é um ser, né? E com cada um com a sua individualidade, pode construir um relacionamento muito amoroso, com muita união, muita serotonina, né? Um amando o outro incondicionalmente, sem julgamento. Tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado, ter clareado um pouquinho a sua percepção em relação a como eu posso mudar a opinião do outro, né? Gratidão.